Colossenses capítulo 1, do 1 ao 14. Se tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar a carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Colossos. Vou ler do versículo 1 até o versículo 14. E vamos estar examinando bem de perto esta passagem. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Agora, versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, agradecemos ao Senhor por essas palavras tão antigas, palavras que Paulo escreveu há praticamente 2000 anos atrás, mas que são palavras vivas, que vêm por meio do seu Espírito, falar também aos nossos corações. Palavras tão atuais, que servem para nossas vidas no século XXI. Obrigado, Pai, que possamos ter ouvidos para ouvir o que vem do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve aos cristãos que estão em Colossos e em Cristo. O cristão se move sempre entre duas esferas. Nós estamos neste mundo, mas também estamos em Cristo. O cristão vive em duas dimensões. Vive neste mundo e cumpre todas as suas obrigações para com o mundo em que vive, mas acima do mundo, vive em Cristo. É por isso que as circunstâncias externas pouco afetam o cristão, pois sua felicidade, sua paz, sua alegria não dependem das circunstâncias, pois as coisas podem mudar. Mas o fato de que está em Cristo jamais muda. É por isso que o servo de Jesus realiza toda tarefa de todo o coração, pois tudo que nós fazemos, lavando a louça, trocando uma fralda, atendendo um cliente, outras coisas mais, fazemos tudo para o Senhor. Paulo começa esta carta orando no versículo 3. Oramos e agradecemos muito por vocês. E isto certamente deixará os irmãos dispostos a acolher bem as exortações e advertências que lerão adiante nesta carta. Paulo ainda não conhece os irmãos em Colossos. Ele fica muito feliz quando fica sabendo do crescimento dos irmãos. No versículo 4, um irmão genuíno é uma raridade neste mundo terreno, e é por isso que o coração de Paulo foi preenchido de alegria e de gratidão quando ele ouviu falar da fé dos irmãos de Colossos.
no deserto de idolatria, superstição, incredulidade e insensatez. Agora também existe em Colossos pessoas com a fé viva em Jesus. E isto, com certeza, alegra nosso irmão Paulo. Ser cristão não consiste em crer em um Jesus que no passado realizou grandes coisas e agora está distante lá no céu, muito menos consiste em concordar com determinadas doutrinas escritas em papel sobre Jesus. Fé é uma ligação pessoal com o próprio Cristo Jesus, de modo que a minha fé esteja enraizada dentro de um Jesus vivo e presente, transformando toda a minha existência numa vida dentro de Cristo. O versículo 4 também fala, e do amor que vocês têm para com todos os santos. Paulo ouviu falar desse amor. Fé, amor e esperança, esses três caracterizam a vida de cada servo de Jesus. Eles amam uns aos outros e este amor está ligado com a fé autêntica e resultado do novo nascimento. Em 1 João 5,1 está escrito, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Esse tipo de amor representa o milagre da nova criação divina. Por isso, quando vê esse amor, Paulo agradece a Deus, que em meio a esse mundo de frieza, egoísmo e ódio, conduz pessoas a esse amor bonito, esse amor fraternal. Versículo 5. Em seguida, Paulo fala sobre a esperança. Por causa da esperança que lhes está preparada nos céus. A que ideia Paulo relaciona essa parte? Por causa. Por causa. Todos que estão em Cristo já têm algo lhes aguardando. Algo preparado para eles nos céus. O bem da esperança é nossa morada eterna com Deus. Esta firme esperança transforma toda a nossa existência. Isso nos deixa seguros, confiantes. Joias terrenas podem ser roubadas, podem se perder, mas nós jamais podemos perder o que o Senhor já guardou para cada um de seus filhos. A esperança é a certeza de que, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que nós enfrentamos neste mundo, nosso Deus de amor, Ele tem a última palavra. Sim, nossa lealdade a Cristo conduz a dificuldades, mas estas dificuldades não são a última palavra. O mundo pode rir com desprezo em face à loucura do caminho do amor, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A esperança cristã tem a certeza que é melhor apostar a própria vida por Deus do que apostar nesse mundo. Esta é a palavra do Evangelho. A palavra nos diz que Satanás já foi derrotado. Um dia, todas as doenças ficarão para trás e Cristo voltará para buscar a noiva dele. Os colossenses e nós também ouvimos de antemão, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 11, a fé é a prova das coisas que não se veem. Por princípio, o santo Deus agora é invisível no mundo caído. Por isso, ver só se tornará uma realidade no mundo vindouro. Hoje, ouvir é o objeto central do crente. Como Paulo disse em Romanos 10, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nosso Deus vivo é o Deus dos feitos futuros. O Antigo Testamento diz que sua fama diante de todos os ídolos é que ele anuncia o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Por isso, a glória da igreja hoje é que nós já ouvimos de antemão. Esse evangelho é a palavra da verdade e nos mostra realidades divinas. Por isso, ao contrário de todas as esperanças e sonhos arbitrários das pessoas, é a vontade de Deus.
Agora, nos versículos de 6 a 8, Paulo nos dá um resumo do Evangelho e o que o Evangelho faz. Em primeiro lugar, o Evangelho quer dizer boas novas. A melhor definição do Evangelho, em todo sentido, é que consiste em boas notícias de Deus. A boa nova que Deus tem para a gente. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus que é amigo e amante das almas das pessoas. Em segundo lugar, é o Evangelho da verdade. O Evangelho cristão não é conjetura, mas sim a certeza sobre Deus. Terceiro lugar, o Evangelho é universal. É para cada ser humano. Não está limitado a alguma raça ou nação, nem a alguma classe ou condição. O mundo classifica as pessoas, separa as pessoas. Pessoas são julgadas pelo dinheiro que têm, ou o estudo que receberam. Mas a mensagem do Evangelho e a alegria, a paz do Evangelho estão ao alcance de todas as pessoas, sem exceção. O Evangelho produz fruto de forma crescente, no quarto lugar. O Evangelho tem poder para mudar as vidas dos indivíduos e da sociedade na qual nós vivemos. O poder do Evangelho pode fazer do pecador um homem bom, transformar o egoísta em servo do Senhor. Em quinto lugar, o Evangelho fala sobre graça. O Evangelho não é a mensagem do que Deus pede, mas sim o que nosso Pai nos oferece. Não fala do que Deus exige do homem, mas sim o que Deus nos dá. E, número 6, o Evangelho é transmitido por pessoas. Foi Epáfras quem levou o Evangelho aos Colossenses. Receber a boa notícia do Evangelho implica na obrigação de depois compartilhar essa notícia a outras pessoas. Hoje, Jesus usa a mim, usa você, usa a igreja dele, para que sejamos suas mãos, seus pés, seus lábios, que levam o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Nós que recebemos o privilégio do Evangelho, recebemos também a responsabilidade para transmitir as boas novas a todas as pessoas. Agora Paulo ora. Nesta oração, ele faz duas grandes petições. Pede o discernimento da vontade de Deus e logo poder para cumprir esta vontade. Olha o versículo 9. Colossenses 1, 9. A oração neste versículo começa pedindo para cada irmão ser repleto de um conhecimento cada vez maior da vontade de Deus. Na oração, nosso objetivo maior não é que Deus nos escute, mas que nós mesmos possamos escutar a Deus. Não tentamos persuadir a Deus para que Ele faça o que nós queremos, mas sim que você e eu possamos descobrir o que Ele quer que nós realizamos. Nosso desejo não é que nossa própria vontade seja feita, mas sim que a vontade do Senhor seja feita. O primeiro objetivo da oração não é tanto falar a Deus, mas ouvir nosso Pai. Oramos por sabedoria, pedimos inteligência espiritual. Desejamos conhecer a vontade de Deus e temos a capacidade de aplicar esses princípios a cada situação em nossas vidas. Assim, Paulo pede que nossos irmãos em Colossos entendam as grandes verdades de Cristo e que sejam capazes de aplicar essas verdades em suas vidas no dia a dia, no trabalho, na família. Irmãos, infelizmente, é muito fácil que alguém seja um perito em teologia e um fracasso na vida. Pode ser capaz de escrever e falar as grandes verdades eternas, porém, carecer da capacidade de aplicar essas verdades em sua vida diária. A sabedoria de Deus tem que nos levar a uma conduta reta,
Paulo então ora para que nossos irmãos agradem a Deus. Não há nada mais prático do que a oração. Até essa palavra, oração. Oração, a palavra ação está ali. Oração e ação andam de mãos dadas. Oramos não para escapar da vida, e sim para sermos mais capazes de enfrentar a vida. Paulo ora para que nossos irmãos em Colossos sejam fortalecidos com todo o poder de Deus. O grande problema na vida não é saber o que temos que fazer, mas sim fazer. Na maioria dos casos, nós temos consciência daquilo que nós devemos fazer numa situação. Nosso problema é levar o conhecimento à prática. Você e eu, nesse sentido, dependemos do poder de Deus. Se Deus apenas nos dissesse qual é a sua vontade para conosco, isto poderia nos levar à frustração, até à tortura. Pois como fazer o que é correto e certo com nosso próprio esforço? Graças a Deus, Ele não só nos revela a sua vontade na Bíblia, mas Ele também nos capacita para realizar a sua vontade. Por meio da oração, nós conseguimos os maiores bens do mundo: conhecimento e poder. Versículo 11. Paulo pede que seus irmãos colossenses possuam toda perseverança, paciência e alegria. E essa palavra perseverança tem a ideia de suportar os acontecimentos. Perseverança é a capacidade de sair triunfante em qualquer coisa que a vida possa nos apresentar. Já a palavra paciência aqui tem mais a ver com as pessoas. É a qualidade de coração que faz com que o seguidor de Jesus seja capaz de suportar as pessoas, de tal maneira que a antipatia, malícia, crueldade das pessoas não o arrastem à amargura nem à raiva. Nada altera o amor desse irmão. É o espírito que jamais perde a paciência e que sempre espera o melhor das pessoas. Nós devemos ser perseverantes diante dos acontecimentos e pacientes com as pessoas. E agregado a tudo isto vem alegria. Quando olhamos para Jesus, vemos um homem com uma atitude radiante. As pessoas gostavam de estar com Jesus. As circunstâncias não podem derrotar a alegria daquele que segue a Jesus, que anda nos passos de Jesus. É fácil estar feliz quando as coisas saem bem, mas a alegria do cristão é algo que todos os contratempos da vida não podem sufocar. A oração do cristão é assim: faça-me, Senhor, vitorioso sobre toda circunstância. Faça-me paciente com cada pessoa. E dá-me, além disto, uma alegria que nenhuma circunstância pode me roubar. Agora, no capítulo do 12 ao 14, Paulo fala sobre duas grandes bênçãos que cada cristão recebe. No 12, damos graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Isto nos lembra das palavras do apóstolo Paulo diante do rei Agripa, em Atos capítulo 26. Lá, Paulo disse que a tarefa que Deus lhe deu foi de ir até as nações e, está escrito assim, abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. O grande privilégio concedido aos gentios, quer dizer, às nações, foi que participassem da herança do povo escolhido de Deus. Os judeus já tinham sido sempre o povo escolhido de Deus, um povo especial, um povo único. Mas agora as portas estão abertas aos gentios e todas as pessoas de todas as nações.
brasileiros, argentinos, japoneses, angolanos, todos têm entrada na herança do povo de Deus. No livro de Apocalipse, João descreve uma multidão que está na glória. Ele diz em Apocalipse capítulo 7, depois eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence a nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro. Agora, a segunda ideia-chave aqui é que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado, versículo 13. Qual é o significado dessa palavra que Paulo usa aqui? Transportar. No mundo antigo, quando o império obtinha uma vitória sobre outro, havia o costume de transportar inteiramente a população do vencido a outro país. Assim, por exemplo, aconteceu com o povo do Reino do Norte de Israel, quando foram levados à Síria. E mais tarde, quando o povo de Jerusalém, o Reino do Sul, foram levados à Babilônia. Essa transferência de populações inteiras era comum no mundo antigo. Assim, Paulo diz nesta passagem que Deus transferiu o cristão a seu próprio domínio e reino. Ele nos tirou do lugar em que costumávamos viver para nos levar a seu próprio reino e poder. Esta transferência realizada por Deus não é só um transporte, mas também um resgate, com 4 notas características. Em primeiro lugar, significa ser transportado das trevas para a luz. Sem Deus, as pessoas são cegas. Andam tateando, tropeçando, como aqueles que caminham nas trevas. Não sabem o que fazem, não sabem para onde vão. A vida é vivida nas sombras da dúvida, das trevas, da ignorância. Mas Jesus Cristo chegou em nosso mundo e em nossas vidas para nos salvar. Isto é como a aura que rompe das trevas da noite. Agora o sol está brilhando. Em Jesus Cristo, Deus nos deu uma luz e uma vida nova. Em segundo lugar, nós somos transportados da escravidão à liberdade. Jesus é nosso Redentor. Esta palavra era usada para a emancipação de um escravo e para o resgate de algo que estava em poder de outro. Sem Deus, as pessoas são escravas de seus temores, de seus pecados, da sua própria impotência. Em Jesus Cristo, nos encontramos a verdadeira liberdade, que elimina o medo e a frustração. Em terceiro lugar, nós somos transportados da condenação ao perdão. O ser humano, em seus pecados, não merece outra coisa senão a condenação de Deus. Os errados merecem ser castigados, mas pela obra de Jesus Cristo, pecadores, como eu e como você, recebemos o amor de Deus e o perdão de Deus. Agora em diante, o servo de Jesus não é um criminoso condenado no tribunal divino, mas sim um filho perdido que será recebido na casa do Pai com um abraço e uma grande festa. Em quarto lugar, nós somos transportados do poder de Satanás ao poder de Deus. Por Jesus Cristo, o discípulo é libertado do poder de Satanás, se torna um cidadão do reino de Deus. Saiu de um reino, agora pertence a outro reino. Assim como o conquistador transportava os cidadãos do país conquistado para outro país, para outro reino, assim também Deus, em seu amor triunfante, nos transportou do reino do pecado e das trevas para o reino da luz e do amor. Então, irmãos, como esta carta deve ter alegrado o coração de nossos irmãos em Cristo, naquela cidade de Colossos. Todos que estão em Cristo, de fato, são ricamente abençoados. Meus amados irmãos, vamos ter corações
que transbordam de gratidão a Deus. Vamos agradecer nosso Senhor todo dia, toda hora, por todos esses privilégios que são nossos em Cristo Jesus. Sim, vida nova em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você ainda não foi batizado em Cristo, fale com a gente hoje. Só há vida nova em Jesus.